Então, boa tarde a todos, aos nossos ouvintes que estão presencial e aos ouvintes online. Hoje nós vamos dar a continuidade, né, do mini curso de Introdução à Mecânica dos Pavimentos Ferroviários. Está passando aqui. Obrigado. Bom, só dando uma lembrada, ontem nós tratamos sobre a parte da superestrutura das estradas de ferro, fizemos um apanhado geral sobre os materiais que são qualificáveis para lastro e os ensaios que são convenientes. Tratamos um pouco sobre a mecânica dos pavimentos, quais são os conceitos, quais são as partes de dimensionamento, e abordamos também a parte do dimensionamento. Hoje, no segundo dia, nós vamos tratar com os exercícios, a continuidade do dimensionamento de ontem, né? Hoje é a parte prática, e no final a gente vai tratar as tendências da mecânica e a gerência dos pavimentos ferroviários, quais são as inovações, quais são as pesquisas que já estão existentes no mercado, e espero que tenham todos um bom proveito. Vou passar a palavra agora para o professor Rafael. Bom, então, boa tarde. Dando continuidade à parte que a gente iniciou ontem, a gente passou os conceitos principais que estão por trás das equações que a gente vai utilizar hoje, os métodos clássicos, como que eles foram evoluindo. Então a gente veio desde a origem do carregamento até a última camada, né, que a gente vai considerar a camada do subleito. E cada um desses elementos vai ter a sua contribuição para que você tenha as tensões e as deformações mobilizadas no pavimento. Então, só fazendo uma retrospectiva aqui, a gente viu que o trilho, a gente vai entender ele como uma viga apoiada, os apoios são apoios elásticos, que são os dormentes, né? Então, se eles fossem rígidos, né, teriam outro tipo de comportamento. Então, essa elasticidade tem a ver com o quê? Tem a ver com as propriedades dos materiais que são subjacentes aos dormentes. Tá? Então, naturalmente, a gente está falando do quê? Dos parâmetros de deformabilidade que foram aos poucos sendo incorporados nos métodos de análise. E a gente vai começar, então, pelos aqueles que são os métodos clássicos, em que a gente tem a consideração muito mais voltada para os elementos estruturais, ou seja, o trilho, o dormente, e trata-se as camadas, que seriam o laço, sublaço, subleito, de uma forma como que se esses parâmetros de deformabilidade, sob o ponto de vista da geotecnia, quase não influenciassem na espessura dessas camadas. Tá? E aí começa a ter que incorporar um pouco os conceitos da mecânica dos pavimentos específicos a esses materiais geotécnicos. Então o exercício vai ser condicionado dessa forma, vindo do método clássico e indo em direção ao método mecanístico. Tá? O Emerson, então, ele vai passar aqui o passo a passo em que a gente faz esse dimensionamento, desde então de conhecido a carga que vai atuar na nossa ferrovia, e aí tendo as propriedades, como que a gente vai determinar as espessuras das camadas, qual que seria o trilho, qual que seria o dormente. Tá? Então, passo aqui a palavra para o Emerson. Obrigado, Emerson. Boa tarde a todos. Eu vou aplicar aquelas equações que a gente viu ontem aqui com o Rafael, passou rapidamente, hoje eu vou passar com mais calma, mostrando os exemplos de um exercício. Então eu vou começar mostrando os dados para vocês. Aqui é um exemplo hipotético, onde eu defini aqui os dados de uma locomotiva, o número de eixos da locomotiva 6 eixos, aí tem a distância entre eixos, distância entre truques, peso total, a carga por eixo e o diâmetro da roda. O dimensionamento, o importante aqui é o número de eixos que tem a locomotiva, o peso total e a carga por eixo e também o diâmetro da roda. Por quê? Aquelas equações definem que a gente tem que utilizar a composição que tem o maior peso por eixo, a maior carga por eixo e também o diâmetro de roda menor. Então a gente vai ver aqui no próximo slide que os vagões que tem essa propriedade, que a carga por eixo vai ser maior e o diâmetro vai ser menor. Vocês podem reparar aqui que o peso total é 191 toneladas. E aqui no vagão, mesmo o peso total sendo menor, de 130, só que a quantidade de eixos são menos, de 4 para 6 eixos.
então a carga por eixo é menor. Então a gente vai utilizar as propriedades dos vagões para o dimensionamento. Então aqui, a bitola na nossa via vai ser uma bitola de 1,60 m. A gente determinou que o trilho vai ser o Vignoid de TR68 e que a taxa de ornamentação vai ser de 1.660 dormentes por quilômetro. O dormente vai ser do tipo monobloco de concreto protendido, e nas tabelinhas aqui a gente vai utilizar elas ao decorrer do dimensionamento, que são algumas propriedades do trilho e algumas propriedades aí do dormente. O coeficiente de fricção de apoio, que é aquele C, a gente considerou de 5 kgfm por centímetros cúbicos, e o módulo de via a gente vai utilizar de 210 kgfm por centímetros quadrados, e aqui tem um módulo de resiliência das camadas e o coeficiente de posição. Eu destaquei em vermelho aqui o coeficiente do astro, porque como a gente viu ontem, esse coeficiente em momento algum nos métodos clássicos vai ser utilizado para o dimensionamento. Então quero que vocês lembrem esse número 278 aí, que vocês não vão ver ele em momento algum no dimensionamento. Então a propriedade do astro não entra no método clássico. Então vocês lembrem esse valor aí para vocês verem ao decorrer que a gente não vai utilizar ele. Então a composição ferroviária, esses slides aqui, esses dados são para a gente calcular aquele N, que são o número de ciclos. Então a gente estimou aí que a nossa composição tem 3 locomotivas, 6 eixos cada, e 120 vagões com 4 eixos cada. A condição de operação da via é uma frequência de 12 pares de trens por dia, só que a gente só considera 12 trens passando porque são 12 pares, 12 trens carregados e 12 trens sem carga. Então a gente só considera os trens carregados para o cálculo. A velocidade operacional é de 60 e a velocidade de projeto que a gente vai utilizar é de 80 km por hora. E esse projeto vai ser dimensionado aí para 10 anos, a vida útil dele de 10 anos. Então aqui, como eu falei, a gente vai utilizar o vagão, porque ele tem uma carga por eixo maior, e ele tem também o diâmetro de roda menor. Então a gente utiliza as propriedades do vagão no local da locomotiva, mesmo a locomotiva tendo um peso total maior. Então aqui, como é 130 toneladas e 4 eixos, 2 rodas, cada a gente tem aí 32,5 toneladas por eixo e 16,25 toneladas por roda. E a taxa de aumentação nada mais é do que pegar 1.000 metros, né, que a gente tem 1.000 metros, dividir pela quantidade de dormentes por quilômetro, então a gente vai ter aí um espaçamento, que é esse A aqui, de 60 centímetros, 0,60 metros. Então, como o Rafael falou ontem, a gente precisa majorar essa carga estática de 16,25 toneladas usando um coeficiente dinâmico por causa das vibrações que é causadas pelo passar da nossa composição. Então a gente pega, utilizando qualquer uma dessas formas, você pode escolher no seu dimensionamento. Aqui, para servir de exemplo, eu apliquei todas as equações para vocês verem, utilizando a velocidade de 80 km por hora e aplicando aí o diâmetro da roda do vagão. Então a gente obtém aí com essas equações diferentes coeficientes dinâmicos, e a gente vai utilizar o maior por segurança. Então a gente vai utilizar aí o da Arema, que é de 1,45 nosso CD. Então o comprimento efetivo de apoio do dormente, que a gente sabe que o dormente ele não vai transmitir em todo o seu comprimento tensões por aço. Tem um comprimento aí que a gente calcula, existe vários métodos, a gente vai utilizar esse método aqui, que ele precisa aí do U, que vocês veem também na figura, é a distância da extremidade do dormente até o centro do boleto do trilho. Então a gente calcula aquela distânciazinha ali, e também a gente precisa da distância que é de eixo a eixo do trilho, não é a bitola, a gente não pode confundir com a bitola, é a bitola mais a largura do boleto. Então aqui o B vai ser o Bzinho aqui minúsculo, é a bitola mais a LBT, que é a largura do boleto do trilho. Então a gente calcula o B maiúsculo, calcula o I, que vai ser nada mais do que a largura completa do dormente menos esse B dividido por 2, a gente consegue encontrar aquele U, e aí a gente consegue encontrar a L', e esse Tzinho na equação, como vocês podem ver ali na figura, é a altura do dormente. Então a gente consegue aí encontrar o comprimento efetivo do apoio do dormente. Com isso a gente já tem o que? A gente já tem o Bzinho ali, que vai ser a largura do dormente, o L' que a gente acabou de calcular, o C a gente já definiu lá no início, que é o coeficiente nosso de defecção,
aplica a equação, a gente vai encontrar o coeficiente de reação do dormente. E aí a gente consegue achar a nossa constante gama. 6 vezes a modularidade do aço, do trilho, que é 210 GB. O momento de inércia ele é tabelado, como a gente pode observar ali, destacado em vermelho, para cada trilho tem um momento de inércia. Divide pelo coeficiente de reação, que é o D, e 60 foi o que a gente conseguiu lá com a taxa de aumentação, que é o espaçamento entre aumentos, 60 centímetros. Então nosso gama aí foi de 26,67. Aqui, esses métodos, todos esses métodos aqui, são aqueles métodos mais antigos que o professor Rafael explicou, que eles consideram o dormente como uma viga contínua, uma longaína contínua, e não como seções transversais, dormentes transversais. O primeiro aqui, que é o INC, que é aquele que tem a constante de 0,18 ali, ele vai ter um momento menor, porque ele considera esses dormentes com um apoio rígido, né? Então aí produz um momento menor, e todos os outros métodos consideram aí um apoio elástico, entretanto ele considera um dormente como uma longaína infinita que produz esses momentos. A gente vai utilizar os métodos mais recentes, que é o método de Zimmermann, que eu já considero aí, modificado por Timoshenko, um dormentes transversais. A gente tem que calcular esse L característico, a gente aplica a fórmula com todos os parâmetros que a gente já calculou, e calcula o momento máximo, também foi a equação aplicada por ele, encontra o momento. E outro método que também considera o dormente transversal é o método de Talbot, que considera a diferença que a gente vai utilizar no lugar do C, a gente vai considerar o U, que é o módulo de via nosso. Então a gente considera aí, calcula o nosso L característico, o momento máximo, e é esse momento máximo que a gente vai considerar nesse exemplo de hoje, para fazer nosso cálculo de tensão no trilho. Então aqui a gente tem o momento máximo vindo do método do Talbot, a gente pega e divide aí pelo modo de resistência do boleto, que a gente pode ver tabelado aí, está destacando em vermelho. Então a gente divide um pelo outro e consegue achar aí a tensão atuante no trilho. Com essa tensão atuante, o que a gente faz? A gente pega e compara com a tensão admissível. A tensão admissível do trilho, conforme a AREMA aí tem que variar entre 1500 e 1750, como a nossa tensão atuante está menor que a tensão aí de 1500, a gente considera que o perfil TR68 atende a sua estação de fricção. Aqui, defecção elástica do pavimento ferroviário. A AREMA novamente recomenda o valor de defecção máxima, que é de 6,35 milímetros. A gente tem dois métodos principais para calcular, que é o método de Zimmermann, que também considera aqui a carga, considera o espaçamento entre dormentes, a rigidez do trilho e o nosso coeficiente de reação. Então a gente aplica a fórmula e encontra aí uma defecção máxima de 4,61 milímetros, que é menor que a da AREMA, então o nosso pavimento também passa em relação à defecção. O outro método de Talbot, novamente o que muda do método de Zimmermann é a aplicação do U, que é o nosso módulo de via, e a gente percebe que aplicando o módulo de via aí, a gente teve uma defecção menor ainda estimada. Então pelos dois métodos de defecções principais que a gente tem, então a nossa via está ok, está de acordo com a AREMA, tá menor que o 6,35, então também está adequado. E agora o dormente. Na figura ali, o Rafael explicou ontem que a carga que a gente aplica no trilho, ela não vai o 100% para o dormente logo abaixo. Ela vai se distribuir por alguns dormentes e chega uma carga em uma percentagem dessa 100% em cada dormente. Então, visando isso, o Diskin fez essa equaçãozinha aqui para a reação do material rodante, que tem esse N, que é o que? D, que é a distância ali entre este no truque, que eu destaquei em vermelho 1,77, e o A, que é a distância entre cada dormente de 60 centímetros. Então a gente tem um N aí de 2,96, a gente aplica a fórmula, que vai ser o que? Nossa carga estática vezes nosso coeficiente dinâmico dividido por esse N, a gente encontra a carga que a gente vai considerar naquele dormente, para cálculo dele, de 7.960 kgfs. Eu destaquei aqui em vermelho que essa conta que a gente 2,96, 1,45, se você calcular ela, ele dá mais ou menos 0,49. Ou seja, nesse exemplo aqui, nesse dormente que a gente vai considerar, está chegando a aproximadamente 49% da carga aplicada no dormente. Então aqui, momento feitor, o que a gente vai precisar? Parâmetros geométricos, a gente vai precisar aqui
do B, que a gente já calculou anteriormente, só coloquei aqui para relembrar, o B e o U, que é os valores já conhecidos. Então a gente vai calcular dois momentos, o momento no centro do dormente, que é aquele momento aí negativo, e o momento negativo, positivo, que é o momento na base do trilho. Então a gente aplica a reação do dormente que a gente calculou o R, o B e o U a gente já calculou também, está aqui só para relembrar os valores. Então a gente aplica a equação, encontra o momento no centro do dormente de 109.000 e na base do trilho um momento de 90.000. Quando o dormente ele tem uma seção, uma altura constante, a gente só pega um momento maior, calcula o modo de resistência único e vê qual é a nossa tensão. Neste caso aqui, o dormente ele tem uma redução ali na altura no centro do dormente. Então a gente vai ter dois modos de resistência. O modo de resistência na base do trilho, que vai ser a largura do dormente vezes a altura dele ao quadrado sobre 6. A gente encontra o modo de resistência na base do trilho, que é mais alto aí, como a seção vocês podem ver. E a gente vai ter o modo de resistência no centro do dormente, que a gente pega a altura e considera que é 80% da altura na base do trilho. Então a gente tem dois modos de resistência, calcula as duas tensões atuantes, tanto na base do trilho quanto no centro do dormente, e compara com o que as normas dizem. A AREMA, para que esse tipo de dormente ele tem que suportar no mínimo aí 150 e 100 kg por centímetro quadrado. Então a gente compara aqui, a gente pode ver que os valores atuantes deram bem menores, então o dormente também está ok, a fricção, e aí a gente parte para a dimensionamento geotécnico. Então, como eu falei ontem, o dimensionamento geotécnico é bem simples. A gente calcula uma pressão abaixo do dormente, essa pressão que é o P0, e depois a gente vai considerar a resistência da camada abaixo do aço, e a gente vai e calcula a tensão admissível dessa camada abaixo e calcula a altura H pelo método de Talbot. Então, para isso que a gente precisa? A gente precisa da largura dessa área de socaria, que a gente considera aí de 70 a 90. Neste caso aqui eu considerei essa largura de 90 centímetros. O B é a largura do dormente, que é 26 centímetros, então a gente tem a área de socaria aí de 2.340. O PC, a gente pode considerar ele igual a reação, que é aquela reação que a gente calculou, que é a carga estática vezes o coeficiente dinâmico dividido por QN. Então a gente considera aí 7.960. Então nossa pressão que o dormente aplica no ácido vai ser PC dividido por AS, que vai dar aí uma tensão de 3,4 kg força por centímetro quadrado. Então, vamos calcular o valor de N. O valor de N vai considerar a nossa composição ferroviária, que consiste aí em 3 locomotivas com 6 eixos cada, 120 vagões com 4 eixos cada, e a frequência diária aí de 12 pares de trens, e com a vida útil aí de 10 anos para nosso projeto. Então, aplicando a fórmula, o F vai ser nossa frequência, 12, o A é nossa vida útil, 10 anos, L, quantidade de locomotiva, 6, quantidade de eixos da locomotiva, 120 vagões e 4 eixos cada vagão. Então a gente tem nosso L, nosso N de 2,18 vezes 10 a 7. E se vocês lembrar da aula de ontem, aqueles grupos, vocês viam que aqueles grupos não passavam de um 10 a sexta. Então aqueles grupos que o autor recomenda está muito fora da nossa realidade atual. Então por isso que a gente utiliza essa equaçãozinha aí para calcular nosso número de ciclo atualmente. Então pronto. Para calcular o ácido, a gente considera o que? Propriedades da camada inferior. Nesse caso, a gente considerou que existe um subaácido. O subaácido tem um MR, aí, um modo de resistência de 2.000 kg por centímetro quadrado. Então a gente aplica essa equaçãozinha aí de tensão admissível do subaácido. Então a gente tem um MR, a gente acabou de calcular o N, aplicando dá 1,96 kg por centímetro quadrado. Então nossa tensão admissível é essa. A gente já tem nosso P0, que é 3,40. A gente já tem nosso pH, 1,96. A gente vai achar nosso HL, que é nossa altura do ácido. Então, aplicando a equaçãozinha aqui, a gente vê que aproximadamente a altura do ácido tem 37,78. A gente arredonda para múltiplo de 5, normalmente. Então, a gente considera que a altura do ácido é 40 centímetros. Eu faço a pergunta: a gente acabou de calcular o ácido. Em qual momento a gente utilizou a propriedade do ácido?
Em momento algum a gente utilizou aqui a propriedade do aço, 278, que é o nosso modo de resiliência. A gente não calculou ele sem nenhuma propriedade dele. A gente não sabe o que esse aço é, se é uma enito, se é uma brita, a gente não sabe nada. Então, é uma coisa que esses métodos clássicos aí tem como hipótese que a gente tende a melhorar aí com os novos métodos. Então, subaço é a mesma coisa, só que a gente vai calcular qual é a camada que está abaixo do subaço, subleito. Então a gente vai pegar, usar o modo de resiliência do subleito e o N nosso é o mesmo N. Então a gente calcula aí a tensão admissível do subleito é 1,17. E o que é que a gente conhece? A gente conhece a tensão que o dormente aplica no aço, que é 3,4. Então a gente pega a tensão admissível do subleito, a tensão que o dormente está aplicando no aço e acha a altura total, que é o que? A altura do aço mais a altura do subaço. Então a gente acha que a altura total aí da camada geotécnica tem que ser de 56,85. Essa altura, menos a altura do aço que a gente considerou aí de 40 centímetros, dá uma altura de subaço de 16,85 centímetros. Então aí a gente adotou aí uma altura de subaço de 20 centímetros. Então aqui, nossa resolução, dimensionamos o pavimento ferroviário de forma simples, né? O trilho do tipo Big 9, classificação TR68, para fricção foi ok. Também a nossa via para deflexão foi ok, então passou aí o trilho do tipo que a gente atribuiu. O dormente também, aí, com um espaçamento de 60 centímetros e de monobloco concreto potendite, com essas dimensões também passou nos cálculos de tensão admissível que a gente calculou. O laço de 40 centímetros a gente calculou também, tá ok, de acordo com os métodos. E também o subaço de 20 centímetros, ok. Então, pensando nisso, né, que eu falei que esses métodos clássicos empíricos, eles não consideravam nenhuma propriedade do aço, do subaço para calcular as dimensões dele, a gente pode utilizar aí alguns programas, né, que a gente insere esses parâmetros, eles vão calcular as tensões e deformações para a gente. Aí tem como exemplo o Systrem, que é um programa aí que a gente pode conseguir a licença tanto para comercial quanto para acadêmica, e que consiste em um software desenvolvido em 2016, que é uma parceria entre as empresas Vale, o GAIA e o Instituto Militar, né, que é o IME. E eu ressalto aqui, né, que a gente utilizou aqui, vai mostrar a tela desse programa para vocês, mas que existe vários programas, Ferrovia 3.0, Kentrec, Itrec, Geotrec, tem o Abacus, o Praxis, dentre outros programas. Então aqui, o que é que esse sistema faz? Ele utiliza o método de elementos finitos, né, que é capaz de simular o comportamento de tensão, deformação dessa via permanente, e com esses dados a gente vai comparar, né, com as tensões admissíveis, com as deflexões máximas. Então a gente usa um programa de elementos finitos, calcula as tensões e as deformações atuantes, só que a gente vai comparar isso com o quê? A gente vai comparar com uma tensão admissível, uma deflexão máxima de um método empírico. Então a gente aí considera esse método de cálculo como um mecanístico empírico. Então aqui, o que o Systrem faz? No Systrem a gente tem a parte que a gente vai inserir os materiais. Então a gente vai colocar os parâmetros de cada material. A gente vai colocar também a geometria do trilho, geometria do dormente, do aço, das camadas geotécnicas. Aí depois disso, a gente vai atribuir esses materiais a cada componente, e aí o programa automaticamente já cria a sua malha, que é essa malha que a gente está vendo aí, de elementos finitos. E aí a gente também define qual é a carga, a gente vai definir qual é o tipo do vagão, qual é a distância entre eixo, qual é a carga de cada vagão, qual a quantidade de vagão, qual é o posicionamento da carga, como a gente vai calcular. E aí, a geometria está lançada, os materiais, os parâmetros já estão lançados, as cargas lançadas, aí a gente faz o processamento dos métodos infinitos, e aí sai dois resultados, na verdade. Resultados tridimensionais, que a gente vai ver, que mostra a malha com as deformações e as tensões. Resultados x versus y é nada mais do que gráficos das tensões e deformações. E a verificação, essa é a parte empírica do método. Por quê? A gente tem tensão e deformação, a gente tem que comparar com alguma coisa, saber se está ok ou se não está ok. Então essa aí é a parte empírica da utilização do sistema. Então aqui, só trouxe a tela para vocês verem, não tem como a gente abrir aqui o programa, então eu trouxe a tela. Essa parte aqui, essas 4 telinhas, são as telas que a gente consegue inserir a geometria, né, e os parâmetros
cada elemento, tem o trio, o dormente, o astro e as camadas geotécnicas. A gente entra com todos os dados. E ele também, vocês podem criar bibliotecas, então você tem diversos trios aí, vocês criam biblioteca, o dormente também pode criar, o astro, camadas também vocês podem criar, solo 1, solo 2, pode criar diversas bibliotecas para deixar salvo para fazer no projeto. Aqui a definição dos materiais, eu destaquei aqui que o modo de resiliência aqui a gente pode entrar com o modo de resiliência composto, que o Rafael falou, ou seja, a gente não precisa necessariamente entrar com o modo linear, que é aquele número. A gente pode entrar, fazer o ensaio de modo de resiliência, encontrar aqueles constantes de K1, K2, K3 e entrar ali no resiliência composto. E também linear isotrópica para os materiais ácido e dormente, né, que são nossos elementos estruturais. E a gente pode usar resiliente granular, que a gente vai só entrar aí com K2, porque e K1, que define ali somente com a tensão confinante. E também a gente pode escolher de acordo com o material. Se o material é coesivo, se é granular, a gente pode escolher. Depois disso, a gente criou todos os materiais, a gente vai fazer o que? Atribuir eles ao elemento. Então, o trio, qual é o material do trio? É esse, o grampo, dormente, laço, subileito, a gente vai e define, atribui os materiais e passa agora para a definição da carga. Nas cargas, a gente vai criar os vagões e locomotivas, então a gente nomeia esse vagão, essa locomotiva. A gente pode ali definir o tipo, que é por truque ou por número de eixos, aquela opçãozinha de tipo tem também por eixos. Aí a gente vai colocar a geometria, né, distância de eixos, distância entre eixos, distância entre truques, a gente vai e configura. E na composição a gente coloca aí quantos vagões vai estar passando. O programa tem um limite aí de 100 membros, né? E a gente vai e coloca qual é a nossa composição e coloca também a carga total. Aquela carga total ali de 188,5 já é a carga majorada pelo nosso coeficiente dinâmico. Porque o programa ele não faz esse cálculo de coeficiente dinâmico, a gente já tem que inserir a carga majorada. Então pronto, aqui a gente só vai definir onde vai ser nosso posicionamento da carga, né? Então a gente pode definir no meio do vão entre os dormentes. Esse meio do vão entre os dormentes é muito utilizado para a gente calcular tanto o momento no trilho, né? Porque entre um dormente e outro, se a gente aplica aquela carga naquela posição, a gente tem o maior momento do trilho, e também para calcular a defecção na via. E o centro de dormente a gente calcula para calcular a reação dormente, dimensionar o laço, dimensionar o sublastro e ver as tensões admissíveis, né? Então aqui, os resultados. Eu trouxe os resultados aí do 3D para vocês verem, que é a tensão no lastro. Nesse aqui a gente pode ver se o laço que a gente tem, ele vai suportar a carga que está chegando nele. Então a tensão no laço, a gente tem um laço aí com esse modo de resiliência, a gente já pode aplicar aí essa equaçãozinha, que é uma equação empírica. Aí a gente aplica e acha que a tensão admissível no lastro aí é de 272 kPa. Pelo gráfico ali a gente percebe que a tensão máxima obtida ali no lastro é de 172, 173 aproximadamente kPa. Então a gente vê que o lastro também está ok, a tensão admissível maior que a tensão atuante. O sublastro a mesma coisa, a gente pode calcular se o sublastro suporta a tensão que está chegando nele. Ele tem uma resistência 2000, a gente aplica a mesma equação, substituindo o MR. No System a gente obteve ali que a tensão que está chegando no sublastro máxima é de 62, então a tensão admissível de 196, a tensão solicitante também passa. E o subleito, novamente, aplica o MR do subleito na equação, obtém que a tensão admissível é de 117 kPa, e pelo software a gente observa ali que a tensão solicitante máxima é de aproximadamente 51,8, então também o nosso subleito está ok nesse dimensionamento. A defecção elástica no pavimento ferroviário. A gente pode observar ali na figura que ele vai fazendo essa defecção do dormente onde está sendo aplicada a carga, mas não é só ele que está sofrendo defecção, então a carga não está indo 100% para aquele dormente, outros dormentes estão sofrendo também a defecção. O 3D também a gente pode observar ali que tem uma defecção, aquelas cores azul, verde, amarelo, porque a defecção não é só no dormente onde está sendo aplicada a carga. E pelo médio Zimmermann e pelo médio de Taubich, a gente calculou anteriormente, encontrou uma defecção máxima de 4,6, 3,4 na forma empírica, só que a gente vê aí que a defecção no System é aproximadamente metade do valor obtido aí por Zimmermann, que é de 2,13 mm,
Só que todos os métodos aí a gente pode observar que está de acordo com a AREMA, que preconiza aí 6,35 como limite de deflexão máxima. Aqui a gente fez utilizado a palavra do professor Rafael, a gente fez uma brincadeira aqui, utilizando o software AMC do Medina, que é do DENIT. E o que esse software faz? Ele é capaz de calcular tensões e deformações num sistema de múltiplas camadas elásticas. Então a gente sabe que as condições de contorno e os métodos de cálculo não foram criados para o eixo ferroviário e sim para o eixo rodoviário, só que a gente vai utilizar ele aqui considerando que vai entrar com a carga, aquele P0 que é a carga aplicada normalmente no lastro. Então a gente vai desconsiderar o dormente e o trio, que são nossos elementos estruturais, e vai calcular aí as tensões e deformações nas nossas camadas geotécnicas. Qual foi a hipótese que a gente utilizou para isso? A gente sabe que a carga que chega nesse dormente logo abaixo da aplicação da carga, ela não chega a 100%, como a gente viu anteriormente no método empírico. Então a gente vai utilizar aí esse método desse autor, que fala que o F0 depende desse beta, que está relacionado aí à rigidez da via e também à rigidez do trilho, modo de via e EI do trilho. A gente calcula esse beta, a gente tem a carga que chega ali no dormente, aplicada na roda. A gente tem o A, que é o que? A é o espaçamento do dormente dividido por 2. Então, aplicando as equações, a gente calcula o beta, como faz, depende do módulo de via, depende do EI, que é a rigidez do trilho, a gente determina o beta. Depois a gente tem aí que nosso PC vai ser igual ao nosso F0, que é o beta PA, dividido por 2. A gente aplica e acha aí uma carga de 6.317 kgf. A gente tem no PC e a gente tem a nossa área de socaria, que é o Czinho, aí que a gente considera de 70 a 90 centímetros. A gente consegue uma área de 2.340. Então o nosso P0 vai ser o que? O PC sobre a S. Então nossa pressão ali que o dormente aplica no aço é de 2,7 kg por centímetro quadrado. Então, como é que a gente pega esses dados em si lá no AMC? A gente insere o PC, que é a carga de roda, e a gente insere também a nossa tensão que o dormente está aplicando no aço, que vai ser ali nosso P0, que é a pressão de pneus. Então a gente coloca ali 6,32, 0,27, e vocês percebem que o programa automaticamente ele calcula a área, que é a nossa AS, ele está 2.379, então está de acordo que nós calculamos 2.340. Então aqui, a gente vai lançar o que? A gente vai lançar nossas camadas geotécnicas, que são o que? Lastro, sublastro e subleito. Então aqui a gente vai entrar com espessura, que a gente calculou, 40 centímetros, 20 centímetros. O nosso subleito no AMC é uma camada infinita, então a gente não define espessura para ela. O nosso comportamento, nesse caso, vai ser linear, que a gente só tem números, né? Só tem modo de resistência, o número dele é 278, 200 e 120. Mas como vocês podem observar, tem o K1, K2, K3 e K4. Então se a gente fazer o ensaio de modo de resistência, a gente pode pegar, inserir essas constantes aí, esse coeficiente, e calcular também com um modo não linear. O coeficiente de posição a gente inseriu, e ali a aderência, o AMC, a gente pode considerar dois tipos de aderência, o não aderido, que é 0, e o aderido, que a gente poderia colocar o valor aí igual a 1. Então aqui, como a gente vai fazer isso? O AMC, eu coloquei um eixo simples com uma única roda, então vai ter só uma aplicação de carga aí numa área circular. O Z, que é o eixo em profundidade, então vai ser o eixo que a gente vai analisar os pontos. O X é perpendicular ao rolamento e o Y é no sentido do rolamento. Esses dois sentidos não é nosso interesse neste caso, então a gente vai só analisar pontos ali em profundidade. Então, coloquei na figura ali, nosso laço foi de 40 centímetros e nosso sublastro aí foi de 20 centímetros. Com isso, a gente coloca ali, a gente quer saber o que? A tensão no lastro, então é nossa camada superior, então é zero, tudo zero. Nós quer saber a tensão logo no início do sublastro, então a gente coloca ali 40, só que o AMC tem um detalhe que a gente quiser saber aquela tensão, a gente tem que colocar 40,001, e também ali logo na início da camada subleito, então a gente tem que colocar 60,001. Porque senão, se a gente colocar só 40, 60, vai dar um erro aí nos cálculos, né, das equações. Então a gente tem que colocar esse detalhezinho aí. Então aqui, os resultados que a gente obteve no AMC. Eu trouxe em comparação com o Systrain, também comparei também com os métodos empíricos.
Então o deslocamento do AMC, a gente não vai ter aquele deslocamento total de 2,13. Por quê? Porque no AMC a gente não lançou o dormente nem lançou o trilho. Então a gente vai ter só o deslocamento aí nas camadas geotécnicas. Então o lastro a gente obteve 0,84, o System 1,29. Então foi próximo. Sublastro a mesma coisa e subdireita a mesma coisa. Então são deslocamentos aí que não é o deslocamento obtido pelo System, mas que dentro da nossa realidade geotécnica a gente pode aí considerar para um projeto preliminar, né, para análise iniciais do projeto. A AREMA recomenda aí 6,35 valor limite e a defecção máxima foi de 2,13. Só que novamente, a observação aqui, o AMC não está considerando a defecção no trilho e no dormente. Aqui as tensões, a gente aplica aquela equaçãozinha do modo de resiliência e o calculando o N, a gente obtém lá as tensões admissíveis, que é de 272 kPa, 196, 117, a gente calculou anteriormente pelo System. A tensão AMC 270, essa tensão 270 foi a tensão que a gente calculou, que o dormente lança no lastro, então essa tensão aí não foi dimensionada pelo System, a gente lançou ela. E aí o AMC pega e define qual é a tensão que chega no sublastro, naquele 40,001, 89,2, o 60,001, 68,2 kPa. E no sistema a gente pode ver isso, 172, 62 e 51. Então aí ficou valores aí, né, intermediários entre a tensão admissível e a tensão no sistema. Só que aí tem uma tensão a favor da segurança, né? Se você obtém uma tensão maior para comparar com a tensão admissível, quer dizer que ele está, tipo assim, você não está errando contra a segurança, você está errando a favor da segurança, porque é um valor que não está abaixo do teoricamente mais real, que seria o System. Rafael vai fazer as conclusões? Obrigado, Emerson. A gente conseguiu ver aí cada passo, né, que a gente precisa para fazer esse dimensionamento. E aí é bom a gente fazer algumas análises sobre o que a gente andou fazendo aqui. Então vamos só tirar algumas conclusões bem já discutidas, né, mas para a gente poder enfatizar. O que a gente pode observar é que os elementos estruturais, eles tiveram uma grande importância ao longo do tempo, foram os primeiros, a gente está falando de 1890, 1900, né, 1914. Então foi um método muito bem consolidado, são elementos bem conhecidos, suas propriedades mecânicas. Então teve um esforço muito maior na parte que seria desses elementos estruturais, os trilhos dormentes, do que em relação aos materiais geotécnicos. Com o tempo, a gente foi vendo historicamente nos métodos que, de alguma forma, ainda que buscando você ter essas propriedades elásticas das camadas para facilitar os cálculos, ou seja, para representar a mola que estaria embaixo desses elementos estruturais, acabou sendo incorporada aí também a um pouco da geotecnia, quando a gente fala então do coeficiente de deflexão de lastro, considerando então essa deformabilidade do lastro, e o módulo de via, que considera a deformação do conjunto como um todo. Tá? Mas ainda assim, esses parâmetros, né, o coeficiente de lastro e o módulo de via, foram determinadas de forma empírica. Tá? Então, ainda tinha essa questão para a gente poder avançar. Incorporar, então, essas propriedades mecânicas dos materiais geotécnicos tende a ser o quê? O avanço desses métodos. Então, a gente mostrou, junto com o Emerson aqui, o que seria essa tendência. Então, teve alguns softwares que foram apresentados aqui. A gente fez aí o uso do System, poderia ter usado Plax, poderia ter usado outros, o Abacus, né? E a gente também aproveitou aqui, já que a gente está no DELITE, tem um método do Medina, que está sendo utilizado para pavimento rodoviário. A gente fez uma análise utilizando esse módulo do método Medina, mas a gente reconhece que existem algumas limitações, né, principalmente como foi concebido para rodovia ou ferrovia. Mas de qualquer forma, a gente começa a passar pelas análises de tensão, deformação desses materiais, e a gente tem que comparar com aquelas que são admissíveis. O que acontece também em relação ao carregamento? A gente vai considerar que aquele carregamento que é dinâmico, a gente considera ele como um carregamento estático, mas a gente majora para tentar
simular, né, para verificar o efeito daquele carregamento estático. Então isso também é outra limitação, que a gente pode, às vezes, dependendo do software, já conseguir incorporar esse carregamento dinâmico, sem precisar majorar. O método, que é o método mais tradicional, comumente utilizado aí pelo meio técnico, o método Talbot, ele despreza as propriedades físicas, a gente destacou bem isso aqui, as propriedades físicas das camadas, que seriam as camadas geotécnicas, principalmente a camada do lastro. Então você usa ele para dimensionar a altura do lastro, independente do tipo de rocha que você está utilizando, dependendo das propriedades, a altura vai ser sempre a mesma. Então eu posso colocar qualquer material ali, que eu vou ter sempre aquela altura, e a gente tem como referência a camada subjacente, seja ele sublastro ou subleito, tá? Então a gente tem outra questão envolvida, que é quando a gente vai avaliar a questão da deflexão máxima da via e a tensão admissível no subleito, a gente está desconsiderando as demais camadas, tá? As correlações, então a gente começa a trabalhar com algumas correlações. Essas correlações, para a gente trabalhar e fazer um projeto preliminar, são correlações aceitáveis, só que a gente tem que procurar utilizar o quê? Aqueles ensaios que são os ensaios representativos desses materiais, os ensaios triaxiais de carga repetida. Evidentemente que, a depender do método, não faz sentido nenhum a gente fazer esses ensaios, como foi mostrado aqui no início do exercício. A gente tinha um módulo de resiliência da camada do sublastro, e nos métodos clássicos convencionais não foram utilizados, não se utilizou o módulo de resiliência. Então, se você vai fazer um ensaio desse, naturalmente você tem que partir para uma análise que, de fato, você não desperdice todo o esforço de ensaio. E aí a gente mostrou também que esses ensaios não são tão simples de fazer devido à granulometria dos materiais envolvidos no lastro, cujos corpos de prova a gente vai ter dimensões aí de 40 por 80. Né? Então, a gente também tem que pensar em outras formas de conseguir ter esses módulos de maneira mais viável. Tá? Então a gente vai mostrar isso em tendências, com que a gente pode conseguir esses módulos. Então, no exemplo de dimensionamento, a gente fez um exercício aqui, não só utilizando o sistema, mas também usando o AMC, o módulo que seria o módulo do Medina, análise elástica de múltiplas camadas. As condições, as hipóteses, as condições de contorno, as hipóteses pela qual foi concebido o AMC, não vai representar a ferrovia. Mas ainda assim a gente viu que ficou algo intermediário entre o método clássico e o método que seria usando modelo numérico tridimensional. Então, para você fazer pelo menos um ponto de partida, um projeto preliminar, já dá para você começar a ter uma noção das tensões e deformações que você vai esperar naquele sistema. Ainda que a gente use o sistema tridimensional, modelagem numérica 3D ou AMC, a gente continua com a parcela empírica, porque no final essas tensões, deformações, eu tenho que verificar com a tensão admissível daquele material, que a gente acaba obtendo por correlações. E aí seria interessante, então, que a gente pudesse obter isso por algum ensaio em campo. Então, por exemplo, a gente tem aí o ensaio de placa, que pode ser uma condição para você fazer. A outra são essas correlações, que a gente buscou aí, então, um módulo resiliente, uma correlação. Você pode também, pela capacidade de carga de fundações, tem várias formas de obter isso, mas sempre vai ser aquela parcela empírica. Como um todo, o pavimento, a gente sempre vai conviver com isso. Difícil ter um método puramente mecanístico, né? Então, mas já é um avanço, a gente conseguir incorporar essas propriedades, e aí a gente comparar elas com as tensões, com as solicitações que estão ocorrendo. Em relação, então, a condição que a gente não está analisando e que tem que evoluir para isso, pensem que ao longo do tempo, esses materiais, e aí o Matheus mostrou isso, a questão dos ensaios de caracterização do lastro, eles são suscetíveis ao longo desses carregamentos a quebra dos grãos. Essas quebras do grão vai mudar a propriedade do material. Isso a gente ainda não incorpora em alguns métodos, tá? Principalmente nos métodos clássicos. E tem a questão das deformações permanentes também envolvidas nisso. Então, são parâmetros que a gente tende a incorporar, tá ok? Então, isso foi assim, umas análises críticas do que a gente fez aqui, porque deu para perceber que a gente entra num processo um pouco mecânico na hora de fazer essas análises, mas a gente tem que ter um senso crítico que a gente está fazendo, que é a tomada de decisão do engenheiro. Né? Não é uma conta tão fechada assim que não vai envolver essa experiência e vivência do engenheiro. Tá?
Então a gente vai entrar aqui no que seriam as tendências, tendo visto tudo isso que a gente discutiu, da mecânica e da gerência de pavimentos ferroviários. Então eu vou convidar aqui a professora Ivone para falar o início dessa parte e depois a gente finaliza com outras tendências. Obrigada, Rafael. Boa tarde a todos. Então, igual o professor Rafael falou, eu vou falar um pouquinho de algumas tendências, né, em função dos materiais que podem ser utilizados nas ferrovias. Então, por exemplo, entre os materiais que podem ser considerados como alternativos, a gente tem os geossintéticos, tá? Os geossintéticos, eles são materiais poliméricos, tá? Eles, como o seu próprio nome fala, né, são materiais sintéticos que eles têm diversas funções, tá? Dentro das funções deles, de forma geral, tá? Eles têm a função de separação, tem a função de reforço, filtração, drenagem, tem também função de impermeabilização, que recentemente foi adaptada à função barreira, né? A gente já não fala mais em impermeabilização. E tem também, por exemplo, controle de erosão. São algumas funções específicas no caso das ferrovias, tá? Então, assim, a gente tem materiais que são mais utilizados do que outros. Lembrando que a questão da utilização dos geossintéticos no Brasil é relativamente recente, tá? Então, mais ou menos uns 40, 50 anos, só que assim, nos últimos 20 anos que eles vêm sendo utilizados numa maior proporção, tá? Em outros países, né, nos Estados Unidos, na Alemanha, eles são bastante utilizados. Aqui no Brasil, principalmente, a gente conhece, por exemplo, o geotextil, a geogrelha, que é utilizada, e os outros são utilizados em menor proporção. Tanto assim, que inclusive o geotextil no meio, né, às vezes acaba sendo chamado de bidim, tá? Como a maioria conhece, sendo que apenas seria um geotextil que tem a função principalmente de filtração ou drenagem, tá? Então, basicamente, por exemplo, entrando nessas funções aqui, a gente tem alguns materiais que podem ser utilizados. Por exemplo, quando a gente fala da função separação, a função separação, assim, é muito importante. Podemos utilizar o caso geotextil, que ele vai servir tanto como elemento de separação, tá? Mas ele também desempenha as funções de filtração e drenagem. Por exemplo, ele pode ser colocado entre o lastro e o sublastro, tá? Como um elemento que vai evitar a colmatação, por exemplo, do lastro, tá? Então, isso aí seria bastante importante, que além da separação, também seria um elemento de filtração e drenagem. E por que não de reforço? Só que é claro que quando a gente insere, tem que especificar certinho, né, o geossintético, ele vai com um propósito, não impede ele desempenhar outro tipo de funções, tá? Também, falando do reforço, tem uma questão bastante importante, inclusive vou mostrar algumas experiências em trechos experimentais, a função da colocação do reforço. Então, assim, eu posso colocar entre a interface do lastro e do sublastro, eu posso colocar na interface do sublastro e do subleito, e assim, claro que depende muito da especificação, tá, do material, depende dos materiais com que esse geossintético esteja em contato, que ele vai desempenhar melhor a função, tá? Porque no reforço, especificamente, a gente tem geogrelhas e tem o geotextil também e tem geocélulas. Então, por exemplo, se eu for falar da geogrelha, vai interessar algumas propriedades dela, por exemplo, a abertura, vai interessar a rigidez, tá? Vai interessar, por exemplo, tem algumas pesquisas recentes que seria o módulo de estabilidade e abertura, que também seria um outro parâmetro que entra dentro dos métodos de dimensionamento. Então, não é simplesmente pegar o material padrão, tá? Eu vou pegar essa geogrelha, tem que avaliar o quê? O diâmetro agregado que vai estar em contato com essa grelha, com esse material,
para conseguir fazer essa especificação, tá? Não é porque a geogrelha tem uma resistência à tração, uma rigidez maior, que ela vai se comportar melhor. Às vezes, assim, eu posso ter uma geogrelha um pouco mais simples, mas que ela consegue interagir melhor, por exemplo, com o agregado. Então, assim, a gente tem que verificar de uma forma, assim, adequada, como é que vai especificar esse geossintético e quais seriam as características que interessa avaliar dele. O que a gente teria? Primeiro, quando a gente utiliza uma geogrelha, eu consigo, por exemplo, diminuir a espessura das camadas. Então, isso é interessante, às vezes, assim, nas ferrovias, elas são, por exemplo, construídas em locais, às vezes, onde não temos materiais disponíveis, tá? Então, os materiais ficam muito longe, as distâncias de transporte para trazer esses materiais complica, então a gente tem uma possibilidade de economizar um pouco na espessura dessas camadas utilizando geossintéticos. Então, assim, posso diminuir a espessura das camadas, também poderia fazer o quê? Poderia aumentar a vida útil da ferrovia, tá? Tendo menores deformações no solo de fundação, por exemplo. E, de forma geral, poderia ter uma melhor distribuição das tensões, tá? Então, assim, dentro dessas funções, tanto seria o propósito da geogrelha, como o geotextil, como da geocélula. E claro que, assim, se eu entrar no quesito das geogrelhas, tem mais características que precisam ser avaliadas, tá? Aqui tem algumas fotos mostrando, por exemplo, o geotextil como elemento de separação, tá? Principalmente, tá? Esse é um trecho, né, que a gente está monitorando em conjunto com a Rumo. Então, basicamente, assim, o geotextil, ele foi utilizado como elemento de separação para não ter essa contaminação do material de lastro. E, por que não, também ajuda um pouco nessa distribuição de tensões, além do que eu falei dos critérios de filtração e drenagem. Aqui temos, por exemplo, um caso bem interessante, que seria encontro de pontes, tá? Que, na verdade, assim, um problema bem crítico em questão de deformações, sendo utilizada uma geocélula, tá? Uma geocélula como elemento para evitar essas deformações. Só que, é claro, geralmente aqui na outra foto a gente tem o quê? Uma geogrelha, tá? Que foi utilizada, uma foi de um lado, né, da ponte, e a outra foi do outro lado da ponte, visando comparar esse comportamento em função da utilização de diferentes tipos de geossintéticos, tá? Então, assim, interessante, porque a gente poderia ter uma redução do recalque diferencial, tá? Da ponte e o aterro, e também serve como uma camada de transição, tá? Entre aterro e a ponte. Aqui temos também, embaixo dos dormentes, a utilização de uma geogrelha, tá? Conforme está aparecendo aí na foto. Então, interessante, por quê? Porque também podemos ter uma melhor distribuição das tensões. Então, às vezes, assim, locais onde o subleito não é muito bom, a gente estaria garantindo que chega menos tensões nesse solo de fundação. Aqui, de forma geral, né, falando de filtração e drenagem, então, assim, não só dentro do pavimento ferroviário utilizados geossintéticos, mas também obras complementares, né, estrutura de drenagem em si, né, filtros já é bastante utilizado, e isso é uma das aplicações, assim, não é recente, né, uma das aplicações maiores a esse tipo de geossintético aqui no Brasil. Também, no esqueminha lá do canto, a gente tem a utilização, por exemplo, de drenos verticais, tá? Que principalmente no caso de solos moles, de aterro solo e solos moles, a gente precisa, né, às vezes não daria para retirar esse material, a gente tem só a capacidade de retirar, segundo os normativos do DENIT, né, a sugestão a gente retirar até 3 metros de profundidade, né, fazer a substituição. Após disso, né, a gente poderia, por exemplo, incorporar outro tipo de materiais, né, fazer um colchão drenante, e depois disso, se a gente tem um solo mole, uma espessura superior, por exemplo, de
de 5,5 metros, por exemplo, a gente teria que o quê? Facilitar o aliçamento, tá? Melhorar esses parâmetros desse solo mole, esse solo de fundação. E aqui entram umas aplicações que seria utilizar, por exemplo, os geodrêmios. Então, assim, só mostrando aqui também estrutura de contenção como parte da sobra de infraestrutura. A gente também tem os muros, tá? Os muros de contenção que são utilizados, que também eles levariam como elemento de drenagem os geossintéticos, que estão mostrando, de fato, que eu estava apresentando aqui, a gente poderia ter próximo das ferrovias, a gente tem muro de arrimo reforçados com geossintéticos. Poderíamos ter aquelas estruturas convencionais, né, que são utilizadas, por exemplo, solo reforçado, com a face, por exemplo, estrutura de gavião, tá? Tipo aquele muro terra mesh, quadrado, que também poderia ser parte, né, da utilização dos geossintéticos. De novo, não só nas camadas em si da via permanente, como também obras de infraestrutura, além de controle de erosão, que também poderia ser utilizado, já claro que seria o caso das geomantas, geocélula, que poderiam ser utilizadas também. Aqui só mostrando, esse aqui é um projeto, né, de uma ferrovia no Pará, onde basicamente vocês podem ver nos encontros, a gente fez um muro de solo reforçado, tá? Com a face em gavião, do tipo terra mesh. O muro, ele tem uma altura mais ou menos de uns 20 metros, tá? Então, assim, uma estrutura realmente, assim, interessante a ser construída. Poderia ser construída em outro tipo de sistema, um muro de terra armada também, mas seria mais uma utilização, uma aplicação para os geossintéticos, né? Então, mais uma aplicação nessa ordem. Igual eu tinha falado agora para vocês, essa utilização dos geossintéticos, né? Essa pesquisa aqui do Fernandes, do Gilberto Fernandes, em 2005, tá? Ele monitorou um trecho de ferrovia de uns 250 metros, onde ele simulou várias seções de pavimento ferroviário. Então, com a utilização do geossintético, no caso ele utilizou geotextil, utilizou geogrelha e avaliou principalmente as deformações, tá? Então, conforme vocês podem ver na tabela, conforme vocês podem ver na tabela, vocês têm uma seção primeiro, que é a seção de referência, a seção 1, tá? Ela estava composta tanto pelo material de lastro como sublastro. O material de sublastro era um cascalho laterítico. Basicamente, essa seção de referência não tinha nenhum tipo de geossintético, né? Apenas o material de lastro convencional e o de sublastro e o subleito, né? O solo de fundação. A seção 2, ela teve uma variação, tá? Então, como material de sublastro, teve uma mistura de material da pista, tá? A ser utilizada, e com acréscimo com a colocação de uma geogrelha. Só que essa geogrelha foi colocada na base da camada de subleito, ou seja, na interface entre o solo de subleito e o sublastro, tá? A terceira, no topo da camada, então quer dizer que na interface entre o lastro e o sublastro. A quarta, a gente já vê a colocação do geotextil, tá? Como elemento, só que foi no topo da camada, então mais ou menos tendo essa mesma jogada de comparação, tá? Só para tentar comparar o quê? Diferentes materiais, geotextil, geogrelha, em diferentes posições com uma seção de referência, tá? Então, basicamente assim, ele fez medições com a viga Winkelmann. Aí, o que acontece? Dentro do que ele encontrou, ele conseguiu constatar mais ou menos o número de repetições foi da ordem de 10 a 5, tá? Número de ciclo de carga. Aí aparece aqui no gráfico as 6 seções. Então, a seção que está aparecendo o amarelo foi aquela seção 3, né? Que é a seção que temos a geogrelha, só que ela fica no topo da camada.
pode chamar de quê? De sublastro, ou seja, na interface do lastro e entre o lastro e o sublastro, tá? Então, assim, interessa sim a posição do reforço, tá? Interessa sim. E também vocês veem, se a gente comparar, por exemplo, a seção 4, aquela azul, então ela tem uma diferença sim com a amarela, tá? Então, assim, embora sejam as mesmas condições, só que o material é diferente, o geotêxtil. Então, assim, a de melhor desempenho foi realmente a geogrelha, tá? Então, assim, é claro que isso está de acordo com o material que tinha sido utilizado, os parâmetros de resistência do material e uma série de variáveis que precisam ser analisadas. Aqui tem alguns outros modelos, só que já é laboratório, tá? Modelos físicos, alguns em escala real, outros em escala reduzida. Por exemplo, esse aqui dos Estados Unidos, uma pesquisa do Tumler, são utilizados, são comparados, né? Então tem essa caixa aqui, onde é passado assim, repetições de carregamento cíclico, né? Como se tivesse uma roda. E vocês veem as deformações no gráfico, né? E o número de ciclos, embora 120 ciclos é bastante pequeno, né? Fazendo esses ensaios, mas é apenas de caráter comparativo. A amostra 1 não tem geogrelha, então uma seção sem reforço. A amostra 2 tem um tipo de geogrelha e a seção 3 tem outro tipo de geogrelha, com condições diferentes, abertura, rigidez. E o que a gente pode perceber é que temos menores deformações com a utilização da geogrelha, tá? Então, vocês podem ver que, assim, não é qualquer geogrelha que dá para ser utilizada, tá? Eu nem coloquei as características delas, mas é só para mostrar realmente, assim, o geossintético é eficiente, a geogrelha é eficiente em função de deixar deformar um pouco menos o pavimento e aumentar a vida útil desse pavimento, dessa ferrovia. Aqui tem outras pesquisas em laboratório, todas são bastante parecidas, próximas, muda um pouquinho o que? As dimensões da caixa, tá? Por exemplo, na Austrália tem o Indraratna, que ele faz bastantes pesquisas nessa área de ferrovias, simulando modelos físicos. Então, assim, a gente utiliza diferentes frequências. Por exemplo, a frequência, o que interessa ao respeito da frequência? Mais ou menos assim, qual a velocidade que vocês acham que tem as locomotivas aqui no Brasil? Entre 30 e 40 km por hora, né? Então, são velocidades muito baixas. E isso reflete no que a gente simula como frequência, tá? Então, mais ou menos, daria uma frequência de 1,25 por aí, Hz. Então, assim, dá para simular diferentes frequências. Vocês veem aqui na tabela 15, 20, tá? Então, assim, a frequência de 20 é bastante alta, né? Só se a gente for simular um trem-bala, né, que é mais ou menos 350 km por hora, um pouco mais, no Japão mais ou menos 450 km por hora, mas não é o caso das ferrovias brasileiras, né? Acho que no máximo vai chegar algum dia a 90 km por hora, né? Bom, a expectativa pode ser bastante grande, mas assim, essas pesquisas, elas visam simular mais ou menos assim, diversos materiais. Como é que seria simular essa estrutura de pavimento ferroviário, né? Às vezes tem pesquisas onde utiliza lastro, sublastro, apenas o lastro, o material de subleito e, por exemplo, a utilização dos geossintéticos, tá? Então, aqui a gente pode encontrar uma diversidade de pesquisas na literatura. Aqui, né, em contexto do nosso TED 352, do DENIT ao UNB, a gente tem um modelo físico laboratório que está sendo desenvolvido. No caso, Sousa está aqui, né, o Matheus. Ele vai simular basicamente nessa caixa aqui que aparece, tem um sistema composto por uma estrutura de reação. Essa estrutura de reação, né, tem atrelado também um atuador dinâmico que vai ser encarregado de aplicar o quê?
essa carga, né, com uma determinada frequência. Ele é tudo automatizado, então dá para a gente ir colocando as diferentes frequências. Em hipótese, ele daria para chegar a ter uma frequência de 20 Hz, tá? Só que vocês podem imaginar, simulando mais ou menos essa velocidade de 350 km por hora, realmente assim, faz tremer qualquer estrutura, tá? Então, assim, os testes do Mateus mais ou menos vão ser da ordem, assim, dentro dessa frequência de 1,25 Hz, ele vai simular uma estrutura de pavimento ferroviário, né? Então vai ser simulada a camada de lastro, a gente vai omitir a camada de sublastro, mas baseada nas experiências que tem na literatura, e tem a camada do solo de fundação, tá? Dentro dessa pesquisa vai ser simulados, vão ser colocados alguns geossintéticos, né? Os geossintéticos que vão ser utilizados são diversas geogrelhas, principalmente, né? O maior foco da pesquisa, assim como também algumas geocélulas e geotextil como elemento de separação, tá? É claro que, assim, essas geogrelhas foram escolhidas conforme as geogrelhas mais comuns existentes no mercado brasileiro, tá? Tem uma diversidade de geogrelhas, mas que fossem compatíveis com os materiais de lastro comumente utilizados, tá? Então, são ensaios, né, que espero que posteriormente a gente consiga mostrar para vocês em função do comportamento, né? O que seria melhor, igual eu estou falando para vocês desde o começo. O que é melhor? Abertura, rigidez, resistência à tração, porque não aquele parâmetro novo do módulo de estabilidade e abertura, né, que funciona tanto para rodovias como para ferrovias, tá? Então, assim, os testes dele mais ou menos seria nessa ordem, e claro que tem outras pesquisas também atreladas a essa parte aqui, e só ressaltando, assim, o modelo, conforme eu falei, ele é totalmente automatizado, e tem a instrumentação específica. Então, a gente vai medir deformações, né? A gente vai medir deslocamentos na superfície. Temos medidores de deslocamento, LVDT. Temos célula de tensão, tanto para medir as tensões no lastro como no subleito, para tentar entender um pouco desse comportamento dos pavimentos ferroviários como uma tendência de utilização de materiais alternativos. Eu vou passar a palavra para o professor Rafael, continuar um pouco aqui. Bom, é importante a gente ver essas possibilidades de usos de materiais, né, usos de materiais sintéticos, e dentro dos métodos de dimensionamento a gente tem que procurar, então, incorporar esses elementos, né? Então a gente viu aqui que ele está trabalhando com os materiais que comumente são utilizados no pavimento, e agora já inserindo outros materiais. Como a gente trazer isso para os nossos métodos de cálculo? Então a gente não vai acabar concluindo que a gente vai chegar a algum resultado sem que a gente passe por uma análise de tensão e deformação. É o caminho que a gente tem que seguir dentro muito do que a gente vem discutindo, tá? Para a gente poder incorporar esses elementos bem mostrados aqui pela professora Ivone, com diferentes funções, né? Vai depender da função, você tem que incorporar isso no seu dimensionamento, porque ele vai o quê? Melhorar o sistema desse conjunto de camadas, tá? A Ivone já tinha mostrado alguns resultados que a gente consegue obter, então, na ferrovia. A gente falou muito de deformações, deslocamentos admissíveis, então a gente consegue medir isso. Uma forma que é bastante usual na rodovia é usar a viga Bankman. Então aqui um exemplo utilizado por viga Bankman, o Fernandes, né, fez o doutorado dele aqui na UNB. Então ele utilizou a viga, passando o trem, ele conseguiu observar aquela deformada, aquela bacia de deflexão que a gente comentou aqui ao longo do curso como um todo, ou seja, essa deformação do trilho. Se você tem essa bacia, da mesma forma que a gente pode fazer na parte de rodovia, você pode ter uma retroanálise e obter o quê? Os parâmetros de deformabilidade dos materiais, né? Então, é uma forma de você conseguir substituir aqueles ensaios que são ensaios mais complexos de serem realizados pela dimensão dos grãos. A gente acaba tendo corpos de prova com porte muito maior, tá? Aí um ensaio realizado pela COP, onde as bacias de deflexão que foram geradas também com a viga Bankman
foram comparadas com aqueles métodos de dimensionamento que a gente apresentou, tá? Não só os métodos, mas os próprios softwares, né, que tem métodos também por trás ali, e a gente observando o previsto versus o medido. Então, se a gente observar aqui, a viga Bankman, ela está bastante, os resultados são bem diferenciados desses métodos, mostrando que a gente ainda tem muito ainda para começar a acertar nessa parte, e talvez esteja relacionado exatamente à questão de desprezar, né, essas propriedades mecânicas das camadas dos materiais geotécnicos. Então, o módulo de via, que é um parâmetro importante, que sai da deflexão, ele depende do carregamento que é aplicado e a deflexão que ela é gerada. Então, esse exemplo aqui, em 2003, né, o Espada, junto com o Silva, né, eles fizeram esse trabalho junto na COP, então você consegue obter o módulo de via de forma estática. Então, vejam, eu tenho uma ferrovia, né, de 1.000 quilômetros, uma extensão muito grande, e eu fazer um ensaio desse estático, que eu tenho que pegar, ter uma estrutura de reação, no caso aqui é o próprio vagão, aplicar uma carga, medir esses deslocamentos aqui, ótimo, vou ter o módulo de via, mas eu tenho um módulo de via que é pontual. Eu tenho 1.000 quilômetros de ferrovia. Será que esse é o ensaio que eu preciso para fazer uma gerência de pavimento, onde eu preciso controlar esses 1.000 quilômetros? Então isso aqui já foi um grande avanço, pensar quem está trabalhando em 2003. Né? Então, as técnicas, esse princípio aqui é um princípio importante. Se a gente conseguisse ter isso de forma dinâmica, seria ótimo, né? Ajudaria bastante. Então começa a haver algum movimento, uma evolução, um desenvolvimento para que se possa obter isso de formas mais dinâmicas. Aqui é um ensaio realizado, ele está sendo obtido, tá, de forma pontual, né, um ponto específico da ferrovia, mas a gente está incorporando aqui o quê? Sistemas medidores de deslocamentos, LVDTs, que um deles está tocando no trilho e o outro está tocando no dormente. Tem um movimento relativo entre um e o outro. Então você vê a linha cinza clara e a linha escura, a gente está tratando do trilho, a parte inferior, o patim, e tratando da borda do dormente. Então existe esse movimento relativo, e lembra que a gente estava sempre trabalhando com o quê? Com as tensões do dormente. Então a gente tem que conhecer essas deformações até para fazer os nossos cálculos. Então, esses deslocamentos, ainda que a gente consiga já incorporar medidas, que são essas medidas feitas com a LVDT, você consegue ter isso, um monitoramento contínuo, ainda a gente está com um problema aí que a gente está trabalhando de forma pontual. E eu preciso dar retorno de uma via com uma grande extensão. Então a gente precisa evoluir para quê? Para tecnologias embarcadas. Tecnologias que possam me dar resposta ao longo da minha ferrovia. Então, com isso, se a gente conseguir evitar o contato, como é feito com a viga Bankman, feito com outro método que a gente usa, os LVDTs, passa a você ter um melhor, uma facilidade de medição, uma logística, né? Você levar uma câmera e um tripé é muito mais fácil levar toda uma estrutura como aquela, né? Então, junto com o grupo da Juiz de Fora, o professor Fábio Barbosa, foi desenvolvido então esse algoritmo que a gente pega a imagem a partir do momento que ele tem um alvo. Então tem um alvo ali no trilho, um alvo no dormente, eu consigo fazer a filmagem, transformar essa filmagem em valores reais de deslocamento. Tá? Então aí já a tese, a dissertação de mestrado do Douglas Mendes, tá? Que a gente orientou aqui junto com a Frente Ferroviária, em parceria com o professor Flávio Barbosa, o Mário Rício, utilizando já o algoritmo aqui, a gente já consegue obter então esses deslocamentos no trilho, no dormente. E aí, o que eu vou conseguir fazer com isso a partir do momento que eu tenho as ferramentas de modelagem numérica, né? Então, com essa medição, não só pelas ferramentas de modelagem numérica, mas aqueles métodos que são os métodos clássicos que a gente utilizou, a gente mostrou na aula de ontem que é possível, por essas equações, obter o módulo de via. E o módulo de via é um parâmetro importante para a gerência do pavimento. Tá? Isso vai condicionar a velocidade operacional da sua ferrovia. Então, obter isso ao longo de uma ferrovia de forma dinâmica me dá diretriz, me dá tomadas de decisão naquela ferrovia em que eu preciso transportar o meu carregamento de forma mais segura. Tá? Então,
A gente pode aplicar por uma equação que a gente leva em consideração a carga pontual ou uma carga múltipla, tá ok? Usando aquelas medições, você entra aqui e determina esses módulos de via. Outra função que a gente pode ter utilizando esse recurso do monitoramento por meio de vídeo registro é, por meio desses deslocamentos, deformações, usar uma modelagem numérica e, por retroanálise, obter os modos de resiliência. Algo que eu estava tendo dificuldade em fazer nos ensaios laboratoriais. Tá? Então, isso aqui também é do Mendes. E aí basta você, por exemplo, o próprio Systrain, né? Se você já tem lá, e aqui está indicando qual que foi o deslocamento monitorado, você vai fazer essa modelagem para chegar no mesmo valor. Né? Então, hora você acerta o trilho, hora você não vai acertar o dormente. Isso pode ter até a ver com aquele elemento de fixação. Né? A gente ontem mostrou que tem um elemento de fixação rígido, onde, devido a essas deflexões, você pode meio que soltar o telefone, ou você pode ter um sistema que é um sistema mais flexível, que aí você tem um melhor acompanhamento ali entre o dormente e o trilho. Tá? Então existe ali, você teve uma diferença, você acerta um, acaba errando o outro, mas são diferenças até pequenas, se a gente pensar na ordem de grandeza que está envolvida aqui. Tá? Então isso você consegue fazer a sua retroanálise, tá? Usando os sistemas que estão disponíveis. Outro caminho, a gente mostrou aqui, foi passado, a questão do modelo físico que está sendo implantado, já tem outras instituições, outros órgãos, isso é a tendência de se utilizar. Então, os ensaios realizados pelo Matheus, né, ele está buscando simular a ferrovia, e aí você está em uma caixa onde você simula o pavimento, mas você tem que ter um carregamento. Agora, se eu conseguir fazer isso in situ, e comparar com o que eu estou fazendo na caixa, eu começo a ter relações importantes ali devido a essa diferença de escala. Como eu vou ajustar? Então, faz parte também desse TED que a gente pudesse monitorar um pavimento ferroviário. Monitorar quem? A gente falou o tempo todo de tensões e deformações. Então, eu tenho que colocar o quê? Células de carga, strain gates, tá? E essas propriedades que eu vou ter dos materiais são muito condicionadas, influenciadas pelo teor de umidade desses materiais, né? Então eu tenho o efeito da sucção envolvido. Então também umidostatos para poder avaliar. Então a gente teve a oportunidade aqui junto com a Rumo de ter essa ponte, então 2 encontros de ponte. Esse projeto então, como ele foi concebido, nas cabeceiras de entrada e saída você tem o uso de geocélulas, tá? E qual que é a intenção disso? A gente tem uma diferença de rigidez muito elevada entre o concreto da ponte e o pavimento. Né? São materiais de rigidez bem distintas, então você tem um gradiente ali de tensão bastante significativo. E isso acaba gerando aquelas deformações que a gente sempre vê, não só em pontes ferroviárias, em pontes rodoviárias também, mas a tolerância de uma ferrovia é muito menor. Né? Pequenos deslocamentos já pode ser o suficiente para você descarrilhar uma composição. Tá? Então é muito importante, hoje tem sido muito discutido isso. Então, será que se a gente diminuir essa rigidez gradativamente, eu vou melhorar essa deformação? Então esse é o projeto foi executado, a gente teve então a instalação dos instrumentos. Só para mostrar aqui então a concepção do projeto, você utilizando então o sublastro, e aí como reforço para o sublastro a geocélula. Então vamos pensar, se a gente está com a geocélula, notem ali na cabeceira da ponte, a geocélula ela está chegando no encontro da ponte, ela está transpassando o encontro da ponte. Será que para obter esse resultado que eu preciso de diminuir essas deformações, eu posso parar a minha geocélula ali ou eu tenho que transpassar ela? Será que para eu ter um efeito de uma barra de aço, que eu vou colocar numa viga, eu tenho que pará-la antes do pilar ou tenho que incorporá-la no pilar? Será que é eficiente eu trazer até ali, simplesmente diminuir a rigidez de um para o outro? Será que eu vou ter o resultado que eu quero? Tá? Então, são questões que a gente tem que pensar, e isso daqui é uma premissa de projeto que foi apresentado e a gente monitorou esse projeto, tá ok? Então a gente pega a garupa de um projeto, vamos pegar o embalo e vamos fazer esse monitoramento. Como que é o monitoramento aqui? Então a gente tem, se eu preciso conhecer essas tensões que vão acontecer no concreto da ponte, então ali na cabeceira da ponte eu tenho uma célula de tensão total,
E no pavimento convencional, já mostrando aqui a instalação, eu vou ter o quê? As células e os strain gages medindo o quê? As tensões que vão acontecer nesse material mais deformável, né? E aí, para eu poder comparar o que está acontecendo no trecho de geocélula, eu tenho que ter um trecho de referência. Então seria aquela ilha 3 mais afastada ali, onde é meu pavimento de referência, o pavimento que não tem um geossintético. E por que aquela ilha no meio? Porque aquela ilha no meio, ela está afastada da cabeceira da ponte, ela não sofre mais influência daquelas deformações que estão acontecendo na ponte. Então são 3 trechos, tá? São 2 doutorados envolvidos aí. Para fazer essa instrumentação, naturalmente eu preciso de um sistema de aquisição de dados, a gente passa toda a fiação, né, enterrada, a gente tem problemas de vandalismo, né, ferrovias são abandonados, o ideal é que a gente pudesse montar isso em pátio, mas nem sempre a gente tem essa oportunidade, então vem tudo enterrado, vai para o meu sistema de aquisição de dados, são esses painéis aqui, tem uns data loggers já montados, cada sistemazinho ali conectado, a gente faz a leitura, pode fazer no próprio datalog, pode usar um computador, mas você tem que ter então essa casinha, vamos dizer assim, essa edícula, que é de pequenas dimensões, mas você tem a proteção do seu sistema. Aqui, devido a você estar num trecho que é um trecho afastado, né, de sistemas que a gente pode ter de segurança, um caso de uma estação ferroviária, alguma situação mais próxima, onde tem uma segurança, não dá para a gente trabalhar sem ter esse sistema, né, de reforço. Então você vê que a gente cravou aí o apoio junto com a Rumo, que foi o que concedeu esse trecho para a gente, teve que fazer todo um sistema ali para proteger essa edícula, né, o vandalismo, o roubo, e nesses trechos assim, a gente não consegue controlar, tá ok? Parece excesso, mas não é, tá? A gente precisa fazer esse tipo de proteção sim. Então vamos ver os primeiros resultados. Os primeiros resultados, então aqui estão as células de tensão total no gráfico de cima, então a gente já percebe que as tensões estão bastante consistentes com o que a gente observou nas modelagens, tá? Então aqui a gente está trabalhando no subleito, então a gente trabalhou com células de tensão total não só na direção horizontal para medir as tensões verticais, mas também na direção vertical para medir as tensões horizontais. Afinal de contas, aqueles ensaios que a gente estava comentando dos modos de resiliência, eu preciso conhecer esses pares de tensão. Eu tenho que saber quais são os pares de tensão que estão atuando. Então, se eu estou fazendo ensaio com diferentes pares de tensão, afinal de contas, qual par de tensão é representativo da minha condição de campo? Então, a gente colocou as células de tensão total para medir tanto a horizontal quanto a vertical, ou seja, a tensão desvio, a tensão confinante. Tá, ok? Então aqui eu estou mostrando apenas que a gente colocou para tensão desvio. Mas, além disso, eu preciso conhecer as deformações. Notem que os resultados estão indicando aquela zona crítica, né? Que a zona crítica é justamente no engate dos vagões. Devido à distância dos eixos, dos truques de um mesmo vagão, você tem até um alívio de tensão ali, né? Você reduz, você tem uma descarga, né? E depois você vem recarregando, e essas distâncias dos truques entre os engates ali faz com que você tenha uma zona mais crítica, né? Então está bem demonstrado aqui, um vagão um pouco mais leve, depois um mais pesado, e aí você, devido a essa distância, as tensões elas não chegam naquele patamar, vamos dizer assim, que seria de origem das tensões, que seriam as tensões já do próprio pavimento, sem ação do tráfego, tá? E ali os strain gages na parte de baixo, medindo as deformações, tá? Os deslocamentos horizontais, que você pode obter as deformações. Esses strain gages estão demonstrados na figura ao lado, eu posso botar no sentido do tráfego ou no sentido transversal do tráfego. A gente buscou essas duas direções para poder fazer essas análises. Então a gente começa a avaliar se os nossos métodos que estão fazendo as análises de tensão e deformação estão consistentes com o que está acontecendo em campo. Eu posso utilizar isso também para comparar com os resultados da caixa, tá? E aí validar esses métodos e esses ensaios que a gente busca fazer em verdadeira grandeza em laboratório. Sobre a questão de zonas de transição, então a gente tem esse efeito, o fenômeno de dip. Esse fenômeno de dip está ali mostrado na ponte, em que você tem essas deformações logo na cabeceira. Isso é resultante de quê? Essa diferença de rigidez do concreto com o pavimento. É um gradiente de rigidez bastante diferente. Você tem ali o concreto junto ao solo, e aí essas deformações sempre vão estar acontecendo.
isso, mesmo nos pavimentos rodoviários, como já enfatizei, a gente percebe isso, só que a gente consegue completar com o quê? A gente vai completando sempre com asfalto, né? Vem sempre fazer um CBUQ ali e você consegue amenizar. Aqui a tolerância é muito baixa para a ferrovia, os riscos são elevados, então isso tem sido um problema muito importante na parte de ferrovia, e aí o doutorado então da Maiara, justamente poder entender, fazer uma modelagem numérica sobre esse fenômeno e aí buscar soluções para isso. Então a gente colocou a célula de tensão total ali na cabeceira da ponte, sendo demonstrada ali, e célula de tensão total na parte que seria o subleito. E aí comparando, fazendo essa modelagem numérica para validar o que você está observando em campo, você consegue então fazer alguns modelos que seriam para você prever esse comportamento e aí simular por meio de análise paramétrica situações que você pode incorporar para amenizar o impacto, ou soluções, né, que venham reduzir essas deformações. Tá? Então a gente passa aqui, depois de todo esse monitoramento, só para mostrar para vocês, ainda que a gente monte todo aquele sistema, né, apresentado aqui de segurança, a gente tem aí um esforço muito grande, não só de recurso humano, mas também de valor, e o vandalismo é algo que vai acontecer mesmo, né? Tá aí, ó, a casinha, mesmo com aqueles trilhos cravados, conseguiram o quê? Conseguiram abrir, entrar pelos trilhos e acabar com o nosso sistema de requisição de leitura, tá? A gente recuperou, mas tem hora que você, ao perder um cabo ali, você fazer uma ligação, você começa a comprometer a leitura dos seus equipamentos. Eles são calibrados para aquele comprimento de cabo. Você faz emenda e mantém aquela calibração, tá? Então são alguns problemas. E aí nessas zonas de transição que a gente apresentou aqui, vem a questão, será que eu posso de fato parar a geocélula na cabeceira da ponte ou eu preciso fazer um transpasse de um geossintético? Né? O que será que eu vou amenizar essas condições de diferença, de rigidez, e aí que vai gerar essas deformações? Será que eu não tenho que fazer um transpasse ali? Então a gente conseguiu fazer de um lado da ponte sem transpasse e do outro lado da ponte com transpasse. Mas, pô, se eu não monitorei, não coloquei instrumentos dos outros lados, como que eu vou avaliar essa deformação? A câmera, né? A gente trabalha com a câmera, no vídeo disso eu consigo observar essas deformações e aí as modelagens numéricas. No caso aí, a Maiara fez no Abacus, né? Então, você consegue também, a gente mostrou outros exemplos, né? Mas aqui, aproveitando, a mostrar a aplicação do Abacus. Quais são os passos, então, que a gente vai seguir agora? A gente está batalhando trechos experimentais para a gente poder dar continuidade nessa instrumentação e a gente buscar pavimentos com diferentes configurações, e essas configurações aí, alguma sugestão, onde tem um pavimento convencional e com diferentes tipos de geossintéticos, não só com função de reforço, mas função de filtragem, drenagem, tá? E aí o que seria o ideal para a gente de ter instrumentações. A gente viu que a gente tem tensões no centro do dormente, tem tensões logo abaixo no alinhamento do que seria o alinhamento dos trilhos. Então a gente vai distribuindo instrumentos para conseguir ter essas respostas. Então está ali o exemplo, os stringgates, diferentes direções, a mesma direção do tráfego, perpendicular ao tráfego, serve de tensão total. Lembrando que é bom sempre colocar também na vertical para medir a tensão horizontal e associar isso à filmagem, né? Porque aí eu lembro que a gente tem que ter a deformação do trilho, não é só a gente pegar as deformações e as tensões das camadas inferiores. Outro caminho também é se pensar, a gente viu a possibilidade da retroanálise, mas o ensaio é sempre importante até para validar a nossa própria retroanálise. E o desafio está no lastro, não na camada de sublastro e na camada de subleito. Dependendo do sublastro também, né? Se você tiver uma granometria muito grosseira, vamos colocar assim, né? De maior grãos. Então, diâmetros, né? Maiores. Então, a tendência aqui é pensar se vale a pena de fazer essa decalagem, mas os resultados, né? Quando a gente pega aquele lastro e vai fazer a translação da curva granométrica, reduzindo os grãos, mas tendo isso de forma proporcional, a gente percebe que você altera a rigidez, o material fica mais rígido. Já é um caminho também, a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Será que eu consigo correlacionar para viabilizar esse tipo de ensaio? Então tem aí também um caminho a ser seguido, tá? E aí, como já citado, o exemplo lá que a gente fez da caixa,
Se você tiver essa caixa que você possa controlar as tensões confinantes, você também vai estar simulando a situação de pavimento. Então, isso aqui pode ser a caixa que o Matheus está usando, também pode ser utilizado com os ajustes adequados para ser um triaxial também, você obter os parâmetros de deformabilidade. Tá aí um exemplo. Aqui se garante então as tensões confinantes nas paredes e notem que num pavimento ferroviário eu posso ter tensões confinantes no sentido transversal do tráfego diferente do sentido longitudinal. Você consegue fazer essa simulação aí também. Outra tendência, e aí você pode incorporar até as demais camadas, né? Desde que você tenha altura suficiente para executar isso, tá ok? Bom, então, devido à extensão de uma ferrovia, o ideal que eu possa, a gente mostrou muito ensaios, são ensaios pontuais, monitoramentos pontuais. Se eu trabalhar com tecnologia embarcada, eu consigo ter isso ao longo de uma via. Então a gente conseguiu ganhar um projeto junto com o CNPq, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, onde a gente está usando estratégias para monitoramento de ferrovias. Dessas estratégias, a gente tem então uma parceria com algumas universidades. Esse projeto ele é coordenado pelo professor Flávio Barbosa, da Universidade Federal de Juiz de Fora, tá? E isso em parceria com a UNB, com o DENIT. Também precisava, fazia parte do edital, você está associado não só aos órgãos, mas também a uma ferrovia. Então a gente tem a RUM, que foi que cedeu o trecho para a gente de monitoramento. A gente tem a Unesp envolvido também e participação de Portugal, tá? Nesse sentido. É um grupo grande, onde a gente está trabalhando, naturalmente os pesquisadores aqui da frente ferroviária estão envolvidos nisso também. Então a gente pode trabalhar o quê? Com acelerometria, né? Porque se eu tiver correlações entre a acelerometria e essas propriedades que eu estou medindo in situ, aí vem aquela pergunta que fizeram ontem sobre segmentação homogênea. A partir do momento quando o meu vagão, o seu acelerômetro, eu tiver o padrão de comportamento do acelerômetro, eu defino segmentos homogêneos. Esses segmentos homogêneos que têm as características particulares, eu vou lá fazer o quê? Vou com a câmera medir as deformações, obter os modos retroanalisados e aí fazer as correlações entre essas medidas e as propriedades geotécnicas. Entra então aí a inteligência artificial. O grupo está trabalhando nesse sentido, ok? Então essa é uma parceria importante que a gente está tendo e a gente tem uma expectativa de esse trabalho, junto com o trabalho da frente ferroviária, né, a gente evoluir e poder contribuir com o que hoje o governo tem colocado como uma meta, né, que é você aumentar o volume transportado com a velocidade operacional maior. Tá? Então é essa a nossa expectativa de contribuir com esses dois projetos aí para esse desenvolvimento aí desejado. Tá? Então é isso, eu agradeço a todos por essa oportunidade aqui de compartilhar essas pesquisas que a gente tem feito, trazer aqui o método de dimensionamento, que a gente possa estar estimulando cada vez mais essa evolução aí sobre os métodos de dimensionamento, trazer esses conceitos que vocês possam ser então os multiplicadores desses conhecimentos e que a gente tenha mais oportunidades aí de pesquisas que venham contribuir. A gente sabe que a gente está apenas começando, né? A gente ficou muito tempo aí com o sistema ferroviário parado, né? Na verdade, a gente acabou com as nossas linhas férreas e agora está retomando as ferrovias, então a gente precisa aumentar o nosso conhecimento sobre esse sistema viário, tá ok? Muito obrigado, e aqui a gente fecha a parte 2.